A paz do Senhor Jesus, é com grande alegria no coração, com a satisfação na alma que nós estamos de volta para dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2020 princípios divinos em tempos de crise. Hoje, em especial, estudando a lição de número 7, que tem por título O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo diz assim: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. A verdade prática nos diz assim: mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe nós encontramos no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, depois capítulo 4, verso 2 e 3, e também o capítulo 6, versículos de número 2 ao 4. O item 1 da nossa lição diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Deus, quando consentiu que o seu povo fosse levado ao cativeiro babilônico, ele tinha em mente realmente a purificação desse povo, trazer a eles a consciência de que há um único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus vivo e eterno, um único e soberano Senhor. Quando eles retornam agora do cativeiro após 70 anos, eles tinham que reconhecer esse Deus. E a intenção era que somente os judeus retornassem. Porém, na hora de se fazer uma vistoria nos registros e procurar conhecer quem realmente estava ali dentre aqueles 50 mil judeus que saíram lá da Babilônia, retornando às terras de Judá, em Esdras capítulo 2, versículo 59 a 62, como está na nossa leitura em classe, se chegou à conclusão de que 652 pessoas foram consideradas imundas por não pertencer exclusivamente ao povo de Deus. É isso mesmo, exclusividade o Senhor exige. O Senhor exige exclusividade, o seu povo é seu povo. E isso não quer dizer que está se fazendo acepção de pessoas, um ou outro, mas quer dizer que há um único caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. Quem não está em Cristo está fora dele. A Bíblia diz: quem crê nele é salvo, mas quem não crê é condenado. Então existe apenas dois caminhos. Um que leva ao céu, a Bíblia diz: este caminho é apertado, é estreito, este caminho apertado é a porta, estreito é o caminho que leva à vida, mas há um caminho largo, uma porta larga, um caminho amplo que conduz à perdição. E o Senhor está falando-nos de santificação, de você se separar para Deus. A Bíblia diz: andando na luz, porque aquele que está na luz tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Quando o povo saiu do Egito, lá em Números capítulo 11, e o Senhor manda o maná, a Bíblia fala que o Senhor sustentou eles com maná. E durante a sua caminhada, foram 40 anos durante a caminhada no deserto. E a Bíblia nos relata que o vulgo, lá no verso de número 4, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dera carne a comer? Quem nos dera? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, e das uvas, e das cebolas, e dos alhos. E agora eles estavam reclamando contra o maná que vinha do céu. O maná era a provisão de Deus. Sabe o que eles estavam reclamando? Eles estavam reclamando da provisão de Deus, da presença de Deus, da ação de Deus em favor deles. Eles estavam reclamando do cuidado de Deus com eles. O vulgo, a Bíblia diz, o vulgo aqui é traduzido por mistura. O Senhor nunca quis mistura no meio do seu povo. O seu povo é um povo escolhido. Ah, mas isso não é acepção de pessoas. Isto é santidade ao Senhor. Isso quer dizer que o Senhor quer a todos, mas todos que realmente obedecerem a Ele.
Ele nunca rejeitou ninguém, mas o pecado, a Bíblia diz, faz divisão entre nós e o nosso Deus. Quando o Senhor exige santidade, ele diz um povo santo, adquirido, um povo especial, zeloso, de boas obras, um povo requerido para si. Isso não quer dizer que ele está rejeitando as pessoas, ele está dizendo, tem um meio, tem um caminho, tem um jeito de você pertencer a esse povo especial de Deus. É você aceitar a Cristo Jesus, porque é Ele que perdoa os pecados, purifica a tua vida e traz a você ao caminho da santificação. E você pode estar, então, através de Cristo, eleito no Senhor e permanecer até o fim para ser salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Então veja, esta mistura trouxe consequência. Naquela ocasião, a Bíblia diz lá em Números capítulo 11, que desceu fogo do céu. Trouxe a ira de Deus sobre eles e fogo do céu desceu. Quando o Senhor estipulou o maná, lá em Êxodo capítulo 16, Deus estava estipulando a provisão diária, o cuidado diário, a maneira como o Senhor havia de tratar. E eles tinham horário para recolher, não devia, tinha que madrugar, não podia recolher quando o sol saía, senão perdia. Eles tinham uma obediência diante de Deus, não podia recolher além da quantidade, porque senão virava bicho. Isso tudo era o cuidado de Deus, isto era uma ordem de Deus, ordenança de Deus, era o cuidado de Deus permanente com o homem. E sempre vai ser assim. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele exige que o seu povo seja obediente a ele e que siga as suas ordens, e ele tem provisão para cada um. Ele nunca deixará abandonado o seu povo. Sempre vem a misericórdia, a graça de Deus em favor do homem. Você pode estar tranquilo, se você seguir ao Senhor, obedecer a Ele, você tem as bênçãos do céu. A Bíblia nos diz que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. E por fim nós temos direito à vida eterna. Esta é a maior alegria que nós temos, é a certeza de vida eterna com Deus. O item 2 da lição diz assim: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Eles já tinham experiência. A ordem de Deus foi essa. Não podia ter mistura. Os samaritanos, quem eram os samaritanos? O reino de Israel foi dividido em dois. Reino norte com 10 tribos, reino sul, Judá, com 2 tribos. As 10 tribos, chamadas Israel, foram levadas para o cativeiro galileu pela Assíria por volta do ano 721, 722. E nesta ocasião, quando eles foram levados cativo, diz lá em 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 24, você pode ler, que quando eles foram levados cativo, o rei trouxe outras pessoas para habitar ali na região de Samaria. E em toda aquela área aonde saiu o povo de Israel, levado ao cativeiro galileu. E essas pessoas que vieram habitar ali, começaram a sofrer ataque dos leões. E então eles chegaram à seguinte conclusão: deve ser que nós não estamos adorando ao Deus local, porque eles tinham aquela crença de adorar o Deus deste local, para cada coisa um Deus, né? Esse povo vive e não adora o Deus verdadeiro, e eles acharam que estamos talvez transgredindo a lei do Deus local, e eles então conclamaram ao rei que mandasse alguém daqueles que lhe foram levados cativos para instruí-los sobre qual Deus adorar. E então foi retraído pessoas, homens de Deus, sacerdotes de Deus, eles foram retraídos lá do cativeiro assírio de volta à terra, e ali ensinava o povo a adoração ao verdadeiro Deus. Segundo Reis, capítulo 17, o verso 27, os sacerdotes voltaram para ensinar o caminho da fé. Mas esse povo, ao ser instruído pelos sacerdotes que ali chegaram sobre o Deus único e verdadeiro, o que eles fizeram? Eles temeram sim ao Deus verdadeiro, porém eles, verso 34 e 41 do capítulo 17 de 2 Reis, diz que eles temiam ao Deus dos céus, mas adoravam aos seus deuses, aos deuses que eles tinham as suas imagens, que ele construía as suas imagens de escultura. E o Senhor não aceita isso, porque só há um único Deus, do qual não se faz imagem, um Deus verdadeiro, um Deus que é Senhor do universo, um Deus que se apresentou para nós
em forma humana em Cristo Jesus, para dizer para nós, companheiro, vamos voltar para a casa do Pai. Você pode alcançar perdão, você pode alcançar restauração, você pode alcançar a misericórdia de Deus. E a graça se manifestou, Cristo Jesus, ele desceu aqui a esta terra para anunciar o verdadeiro evangelho, a boas novas de salvação, e para que todos pudessem ser salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem rejeita Cristo, rejeita o Salvador. Quem tem a Cristo Jesus, mas também tem outros deuses de prata, de madeira, de cobre, de alvenaria, seja lá um outro Deus que não é o Deus verdadeiro, segundo a imagem de homens corruptíveis, o Senhor não aceita isso. Os samaritanos, eles tiveram essa conduta e o Senhor reprovou a conduta deles. Não podemos, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1,9, que nós fomos convertidos dos ídolos a Deus. Em 1 Timóteo 2:5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não se pode ter outro mediador, não se pode aceitar um outro Senhor, só há um. E então esse é o apelo, que é o apelo de você abandonar os ídolos, de você deixar as coisas deste mundo, deixar a adoração a outro Deus e adorar um único Deus, o Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste, aleluia, para a nossa salvação. Irmãos, amigos, você que me ouve nesta hora, lembre de uma coisa, quando nós falamos isso, quando nós falamos que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, isso não quer dizer que eles estavam agora tendo antipatia contra os samaritanos. Não é antipatia, não é questão pessoal, não é uma questão de grupo étnico que você está rejeitando, não é uma rejeição, talvez que você possa pensar assim, de culturas diferentes, não é isso. É que você possa ter um único Deus. Não existe comunhão de adoração. Não existe, porque aqui eles queriam ajudar na construção para também adorar. Não existe ecumenismo religioso, porque só há um único Deus. Se não serve ao mesmo Deus, não há ecumenismo. Há sim união e comunhão entre aqueles que servem ao Senhor. E um único Deus, um único Senhor. Mas se há uma adoração diferente, não há ecumenismo, não há união, porque aí você vai desagradar a Deus. Ele não aceita esse tipo de atitude. Nós devemos servir ao único Deus. Não há cooperação de outras crenças para a adoração ao Senhor. Não se pode fazer assim, porque o Senhor exige esta exclusividade, não porque Ele queira rejeitar as pessoas, mas porque Ele quer que todos venham a Ele. Há um único Deus, há um único Senhor, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Deus, o Pai de todos, e a Jesus Cristo, o Senhor a quem Ele enviaste, para que fizesse a paz, restabelecesse a paz entre nós e Deus, para que, através desse mediador, nós pudéssemos chegar ao Senhor. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em Cristo Jesus nós temos a resposta desta unificação, unidade em Cristo Jesus. Quer estar junto, adorar o Senhor junto? Quer participar de uma mesma adoração? Sim? Então faça o seguinte: aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Abandone todos os ídolos mudos e possa servir ao Senhor com inteireza de coração e santidade, com verdadeira interação no coração, afastando-se das contaminações dos ídolos e do mundo, para que possa servir ao Senhor com perfeição. A Bíblia nos recomenda alguns distanciamentos. Falando de distanciamento nessa época é importante, mas a Bíblia nos recomenda, em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 9 a 11, ele fala que nós não precisamos sair do mundo, não é isso. Mas ele diz: afaste-se daqueles que, dizendo-se irmãos, e aí eles têm as práticas conforme as práticas do mundo. Daqueles que não mantêm a integridade com a fé, que não tem a honra ao Senhor, o Deus verdadeiro. Ele diz lá em 2 João, versículos 9 a 11, ele diz assim: aquele que não persevera na doutrina de Cristo.
esse nem recebais em casa, não comais com ele. Afaste-se daqueles que estão caminhando para um caminho de perdição e não querem o Senhor. Ele nos orienta, irmãos, para que se afaste daqueles que são falsificadores da palavra, que não trazem uma doutrina sã, que não vivem realmente a prática da fé em Jesus Cristo, que não caminham com a doutrina da salvação. E no item 3 da lição diz assim: Deus exige santidade do seu povo. Em Tiago capítulo 4, verso 4, diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não pode você servir ao Senhor e permanecer segundo os sistemas mundanos. Escute em 1 Pedro capítulo 1, verso 13, diz: sede sóbrio, esperai inteiramente na graça. Ele diz no verso 14: não conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Ele nos exige mudança, ele nos exige uma nova prática, uma nova ação. 2 Coríntios 5 e 17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma mudança de vida, é santificação. Aqui mesmo em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Ele exige santidade. E você quer saber o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo é ser exclusivo. Não exclusividade qualquer, não separação qualquer, mas separado para a adoração ao Senhor, separado para o serviço de Deus. É uma exclusividade para as coisas sagradas. É para ser santo e viver uma vida em santidade, é ser separado deste mundo, está nele. Não precisa se ausentar do mundo, como lemos em 1 Coríntios 5, versículos 9 a 11. Mas você não pode se relacionar com esse sistema mundano. A Bíblia nos exige exclusividade. Em 1 João capítulo 2, verso 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Se ele ama ao mundo, é como diz Tiago 4:4. Se houver amizade com o mundo, vai causar inimizade contra Deus. É essa separação que o Senhor exige. Ele exige santidade, ele exige uma separação para que seja realmente uma oferenda sua a Deus. A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não conformando, ou seja, não tomando a forma deste mundo, mas transformando pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Ele exige essa santificação. E o item 4 da nossa lição diz assim: devemos manter uma vida de separação do mal. O nosso textuário disse assim, 2 Coríntios 6:17, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. Esse é o nosso texto áureo, esse é o nosso texto de meditação nesta oportunidade. Sai do meio deles, se santifique, escape da corrupção deste mundo, abandone as coisas e as práticas mundanas, abandone as práticas que não agradam ao Senhor, abandone essa vida de promiscuidade, de erro, de engano, de mentira, de falsidade, de inveja, de hipocrisia, de idas e vindas sem a direção de Deus. Busque ao Senhor com integridade de coração e Ele te receberá. O capítulo 7 de 2 Coríntios, o verso 1 diz: aperfeiçoando a vossa santificação no temor do Senhor. Aleluia! Nós estamos num processo de santificação e ele diz aperfeiçoando esta santificação no temor do Senhor. O temor do Senhor faz com que a gente conheça o caminho da sabedoria, entender a vontade de Deus sobre a nossa vida. O temor do Senhor nos faz reconhecer o erro, o pecado, o mal que tão de perto nos rodeia e possamos alcançar a vida de vitória em Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a alcançar vitória. Que o Senhor possa te ajudar nessa caminhada e te abençoar rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.